Glórias a Deus, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, neste domingo, 15 de maio de 2022. Glória a Deus por isso, estamos na oportunidade mais uma vez poder refletir na palavra do Senhor, amém? Hoje o Salmo 135 é um salmo de um autor anônimo, não sabemos quem escreveu. E este hino, este louvor, ele vai falar de como Deus é grandioso e como os ídolos são totalmente impotentes perante ao poder do Senhor e perante a qualquer poder, porque eles não falam, eles não ouvem, eles não vê e eles não podem fazer nada por mim e por você. E tem muitas pessoas que adoram a ídolos. E naquela época, quando foi escrito esse salmo, o povo de Israel ele adorava um Deus vivo, apesar de invisível, e as outras nações adoravam a ídolos, porque eles precisavam de ver os ídolos deles de alguma forma. Então eles acreditavam que o Deus de Israel não tinha poder nenhum, porque é um Deus invisível, que ninguém o via. Mas, na verdade, a grande intenção do Senhor não é que você o veja, mas que você o sinta, que você o perceba, que você possa senti-lo no ar que você respira, no seu caminhar, no seu olhar, que você possa olhar para a natureza, para um pássaro voando, para uma árvore que há anos atrás estava pequenininha, na semente, quando você olha hoje, ela está muito maior do que a sua casa. Ali tem Deus, ali há poder de Deus. Então nós podemos vivenciar um Deus invisível que se faz presente de muitas formas, que se faz presente em, em, em muitos comportamentos nossos, quando nós amamos ao nosso próximo, Deus se faz presente nesse comportamento, nessa ação, nesse sentimento. Então, quando nós olhamos para o céu e conseguimos ver a grandeza de tudo que está ali, você não está vendo Deus, mas você está vendo aquilo que Deus criou. Você está vendo a soberania de Deus de ter criado o céu, a terra, tudo que nela há, inclusive nós. Amém? Então nós não precisamos de um ídolo para ver o nosso Senhor, para ver o Deus de Israel, para ver o Jesus. Nós precisamos sentir a presença. Nós precisamos crer que eles podem todas as coisas. E é também muito interessante porque Deus não se faz ver, né, fisicamente. Quando Moisés pediu para vê-lo, Moisés o viu entre a fresta e ele viu a glória de Deus passando, como se fossem as costas de Deus passando. Mas Deus é tão bondoso que ele se fez através de Jesus Cristo carne entre nós. Então, sim, Jesus Cristo foi visto, Jesus Cristo viveu com os pés na terra. Sim, o nosso Deus, ele se fez imagem e semelhança para estar junto conosco. Então, nós não precisamos nos prostrar a estátuas, nós precisamos nos prostrar na presença do Senhor, amém? Salmo 135, ele vai dizer assim, é um salmo que tem 21 versículos, eu não vou ler todos, vou ler os primeiros, amém? Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Fez subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros.
Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais, prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Sion, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazá, a todos os reis, os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, o seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Vamos até aqui e você depois medite no Salmo todo, porque é muito importante. Amém? Os descendentes de Jacó e Israel, eles foram o povo escolhido para ver a glória de Deus. E esse povo, ele verdadeiramente viu milagres, prodígios e maravilhas. O salmista, ele vai falar do tempo que o povo estava no Egito, que Deus feriu os primogênitos, desde os homens até os animais, que Deus ali operou sinais, prodígios no meio daquele povo. O Egito todo presenciou, Faraó presenciou. E é interessante que ali no Egito foi reconhecido o local onde as 10 pragas vieram através do Senhor para com aquele lugar. E Deus enviava as pragas e o objetivo era que Faraó se rendesse, que Faraó se arrependesse. Mas toda vez que Faraó pedia para a praga cessar, Deus ia lá e fazia cessar através da vida de Moisés e de Arão. E o coração de Faraó não se arrependia. Ele pedia com os lábios, mas ele não estava crendo e arrependendo com o coração. Então, desde uma água se transformar em sangue, os peixes morrerem, vinha a praga das rãs, dos piolhos, do granizo, né, que era a saraiva, até a morte dos primogênitos. Deus foi dando oportunidade. Porém, o coração de Faraó endurecia. Tem momentos, sim, que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, mas existiu várias sequências ao qual o coração de Faraó endurecia ainda mais, porque ele já era endurecido. E esse salmo, conforme eu disse, ele vai falar sobre as pessoas que adoram a ídolos. E o Egito, ele era cheio de ídolos. E cada praga que foi lançada, ela não foi lançada solta. Eu sempre falo isso. Deus não faz nada por acaso. Tudo de Deus é perfeito. Tudo de Deus tem como se fosse elos. Não é nada solto, não tem nada de qualquer maneira. Então, cada praga que aconteceu ali representava um ídolo daquele povo, representava um Deus que aquele povo cultuava. Então, Deus, ele foi atingindo os ídolos daquele povo, os falsos deuses daquele povo. Ele queria mostrar para aquele povo que aqueles deuses que eles idolatravam, aqueles ídolos, aquelas estátuas, não poderiam fazer nada por eles. Eles eram impotentes ao poder da mão do soberano Deus, que é o Deus de Israel. Mesmo invisível, Deus destruiu todos os deuses daquele lugar, porque nenhum deles conseguiu operar contrário àquilo que Deus estava operando. Os magos naquela época, né, que eram considerados lá os assistentes do rei, né, os bruxos, os magos, eles tentaram imitar alguns milagres que Deus fez. Assim como o cajado de Moisés se transformou numa cobra, e aí um dos magos consegue fazer o mesmo, mas a cobra de Moisés vem e engole a cobra daquele mago. Então, ou seja, enganos, pessoas que usavam de enganos para enganar aquele povo que estava ali, mas Deus mostrou para eles que eles não tinham poder nenhum. Poder nenhum. E assim também é o dia de hoje. Assim também é os dias de hoje. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus é um Deus vivo.
Não existe estátuas do nosso Deus, porque Ele é invisível, mas nós o sentimos através de várias coisas. Irmãos, não há uma pessoa nessa terra que não teve, depois de uma determinada vivência, que não teve um encontro com Deus. Talvez a pessoa não saiba que aquilo foi um encontro com Deus. Mas quantos livramentos Ele nos dá? Quantas curas? E às vezes a pessoa não sabe nem que foi curada, porque nem chegou a manifestar a doença. Antes mesmo de manifestar, Deus já curou. Deus é um Deus soberano. Não há outro Deus acima dele. Acima do Senhor é só a coroa de glória. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós não podemos ficar com uma folha da bananeira que vira de acordo com o que o vento sopra. Nós temos que ser coerentes. A palavra no reino de Deus é sim, sim, não, não. O resto é o proceder do maligno. Nós não podemos entregar algo para o Senhor hoje e amanhã estar no centro de Umbanda tocando tambor. Eu já disse outras vezes aqui. Ou você crê num Deus que pode todas as coisas, mesmo sendo invisível, mas que nós podemos o sentir, ou você crê em deuses estranhos. E a chamada deste domingo é: se renda ao Senhor Jesus, se entregue ao Senhor Jesus, renuncie àquilo que desagrada ao Senhor. Nós precisamos renunciar, nós precisamos ter dentro do nosso coração a confiança que Deus pode fazer e Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele é Deus soberano, agindo Ele, quem pode impedir? E aqueles que adoram os ídolos, eles eram tão cegos, e até os dias de hoje são, tão insensíveis quanto à presença do Senhor, que eles não podiam ver nem ouvir o que Deus tem a dizer ou tinha a dizer naquela época. E hoje as pessoas também estão cegas e surdas da mesma forma, não conseguem ver a presença do Senhor e não conseguem sentir e nem conseguem escutar a voz do Senhor. Nós precisamos destampar nossos ouvidos, a nossa visão, porque grande é o Senhor e poderoso para fazer muito mais do que eu e você pedimos. Basta crer e renunciar àquilo que desagrada ao Senhor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nesta tarde abençoada de domingo.